Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cantando e Lendo. Hoje, sexta-feira, nós analisaremos um livro. O livro de hoje, The Call of Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Eu vou explicar primeiro como funciona a nossa análise aqui. São 4 partes de análise. A primeira eu falo sobre o autor da obra. A segunda eu falo sobre o livro em si. A terceira, de algo que me chama atenção, alguma curiosidade sobre, e a quarta é o meu veredito final, o que eu acho do livro, o quanto eu vou dar para ele de nota. Então é assim que funciona. Mas depois da vinheta a gente fala mais. O autor é H.P. Lovecraft, ou Howard Philip Lovecraft. Ele é estadunidense, nasceu em 1890 e morreu em 1937, ainda com 46 anos. Bom, vocês veem que já é um autor antigo, então ele carrega um inglês não tão bom, e não tão bom quanto o de hoje, né? Não tão compreensível, mas ainda um inglês arcaico. O Howard Philip Lovecraft, ele vem revolucionando o gênero terror, porque o que ele faz, principalmente nessa questão de Call of Cthulhu, que é um dos contos do livro, ele vai misturar ficção científica com o terror normal da gente. Ele vai misturar fantasia, ficção científica e terror, criando o terror cósmico, que é o nome desse gênero. Poucas pessoas conseguiram fazer isso e ele, junto com Edgar Allan Poe, revolucionaram depois o século XX na questão de escrita. O Howard Philip Lovecraft, o H.P. Lovecraft, para quem conhece assim por livros, ele era um estadunidense, porém ele se sentia muito britânico, mesmo com a independência das 13 colônias acontecida em 1753, ele ainda sentia muito aquela questão de pátria britânica. Ele não acreditava ainda na formação estadunidense, e por isso que a maioria dos contos dele ele vai retratar Europa ou até mesmo a Primeira Guerra. Agora eu vou falar do meu livro em si. O meu livro é do The Call of Cthulhu, é da Penguin Classics. Ele custa 8 euros, porque ele veio da Inglaterra. Então, eu utilizo ele agora para estudar inglês mesmo. Eu achei muito bom, mesmo com essas palavras bem difíceis do inglês antigo, que às vezes eu tenho que ficar caçando e caçando no dicionário. Mas é um livro fácil. Da Penguin Classics eles têm vários livros que eles reduziram o tamanho. Então esse mesmo do H.P. Lovecraft é o número 16. Ele é a última versão de 2016 dele. E aqui a gente pode ver que todos os contos foram escritos entre 1917 até 1935. Que foi quando, logo depois, 2 anos, né, em 1937, o Lovecraft morreu. Não são só um conto, são vários contos, mesmo tendo um deles o nome do The Call of Cthulhu, que foi publicado primeiramente em 1928, quando Lovecraft não possuía quase nenhum leitor, que ele publicava nos jornais dos Estados Unidos, e ele não possuía muito leitor. Então, depois que eles fizeram os livros, assim, reunindo todos os contos dele, que ele realmente começou a receber mais fama, porque também o pessoal começou a analisar mais as obras dele de terror, e ele inspirou também Stephen King e outros dessa área, que vieram publicamente falar isso. Bom, então como eu falei, o livro possui 18 contos, pelo menos esse, o The Call of Cthulhu. O mais famoso realmente é o Cthulhu, aquela criatura polvo com asas. É um deus antigo, que ele chama, mas eu vou tratar de outra criatura, que é o Nyarlathotep. Bom, é um dos contos que agora eu estou analisando e traduzindo. Nyarlathotep, ele vai ser uma criatura egípcia, antiga também, ele tem poderes de deuses, só que ele tem as visões, ele consegue ver o futuro. Então, nesse capítulo, sempre
o HP Lovecraft ele vai colocar uma primeira pessoa e o Deus antigo em confronto. Não em um confronto físico, mas um confronto mental. Igual, a pessoa vai enlouquecendo ao ponto que o Deus antigo vai aparecendo mais. Porque ele fala que a chegada do Cthulhu ou de qualquer outro desses deuses significa a morte, o fim da espécie humana e do mundo. No Nyarlathotep, ele vai tratar isso com essas visões. Então, a primeira pessoa, o personagem, que não revela o nome, sempre vai falar que houve muitas mudanças climáticas desde que o Nyarlathotep veio. O outono começou a ficar mais quente do que o normal. As águas começaram a borbulhar. Ele enxerga cada vez mais vultos negros e caras amarelas sorrindo histericamente enquanto ele dorme. Ele visita o Nyarlathotep para ver essas visões e ele vê que aquilo vai se concretizar. E aí ele fala que ele e mais algumas pessoas vão se reunir e vão conseguir salvar o resto de mundo que ainda existe. Mas ainda não se tem um fim nessa história. O livro se torna bem complexo com seus 18 contos, tanto que até agora eu só li 3, porque uma que eu estou traduzindo e outra que o inglês é muito antigo. E também estou lendo outros livros. Mas se torna muito complexo, é um desafio, mas é um desafio bom, porque você acaba pegando a imersão e entrando no livro, se sentindo tão louco quanto o personagem. E é uma coisa que o HP Lovecraft conseguiu fazer muito, não importa qual conto, mas sempre eu vou dar uma dica, comecem por ou Nyarlathotep ou o Dagon. O Dagon é o primeiro conto que ele escreveu desse universo. O Dagon tem 7 páginas e o Nyarlathotep tem 4, pelo menos na minha edição, a 6ª edição de 2016 da Penguin. E é muito bom o estilo dele, porque é um estilo que ao mesmo tempo que é leve, que você não quer parar de ler, mas ao mesmo tempo ele carrega muito não no sentimento, mas nas descrições do que está acontecendo. Então ele vai falar o cheiro, ele vai trabalhar o seu psicológico para que você consiga totalmente ficar imerso naquele personagem, se sentir tão aquele personagem que você quer proteger ele até o fim. Como eu disse, o livro é muito bom. Eu não o peguei em português para saber como foi feita a tradução dele. Eu ainda vou, talvez quando eu acabe esse conto, eu vá lá e pegue ele em português para ver se a minha tradução com a de português está de acordo. Mas o livro em si, ele é muito bom. Ele é bem fechado, mesmo sendo um livro de terror. Não é aquele terror que te faz parar de ler. É um terror que cada vez você quer ler mais. Então o livro acaba se tornando como ele te torna dependente. Ele faz um vício em você. Digamos que tem algumas falhas, como às vezes ele não explica o que é uma coisa e já joga na nossa cara. Mas aqui atrás tem um glossário enorme que cada conto dele tem no mínimo 20 indicações, que se você olha no glossário, explica tudo. Então eu achei essa versão da Penguin Classics muito boa e eu dou 5 de 5 Cthulhus fofinhos para este livro. Agora que já acabou o vídeo, curte, comenta, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, que é o mais importante, né? Para você sempre, e aciona o sininho, para você sempre receber as notificações dos vídeos que eu vou fazer. Então, amanhã sai vídeo especial, já estou dando um spoiler aqui. Sábado vai sair um vídeo e eu tô acabando de editar ele. Então, sábado sai sim um vídeo especial. Já vai começar com um vídeo especial de sábado. Então, a minha rede social, que é o meu Instagram, tá aqui embaixo. E também o e-mail do canal, para caso vocês queiram me mandar alguma dica ou algum livro que vocês queiram que eu faça a análise, alguma música que vocês querem que eu grave, então tá tudo aqui embaixo. Já vou adiantando que eu também já fiz vestibular, então sim, irei fazer análise literária dos livros da FUVEST e de alguns da Unicamp. Não sei se vai dar tempo de fazer todos, porque são 12 da Unicamp
e também 9 ou 8, não lembro, da FUVEST. Então sim, irei fazer a análise desses. Começarei já nesse mês fazendo a análise da FUVEST, dos livros. Vou seguir a ordem cronológica de livros. Então, o primeiro livro que vai sair vídeo vai ser Iracema. Então, aguardo vocês nesses livros e também que vocês deem muito apoio para o canal que está começando agora. Então, muito obrigado, valeu!